Oi, eu sou o Felipe e você precisa saber que são 3 bilhões e meio. Essa é a quantidade de anos que a evolução precisou para fazer você hoje chegar perto de uma simples árvore e morrer. É sério. Tá, na verdade foi um pouco menos. Por mais que veneno seja uma característica associada a animais peçonhentos, hoje eu quero te contar a história de uma das árvores mais fascinantes que existem. Uma árvore tão peculiar e perigosa que onde você encontrá-la verá uma plaquinha dizendo: evite qualquer tipo de contato com qualquer parte dessa árvore. Eu falei dos 3 bilhões e meio de anos porque acredita-se que a origem da vida na Terra tenha ocorrido nessa época aí, por meio de um processo chamado abiogênese. Organismos simples e unicelulares conhecidos como procariotas foram as primeiras formas de vida a surgir. Alguns deles eram as cianobactérias. Foram elas que trouxeram a inovação da fotossíntese. Com o tempo, esses procariotas evoluíram para organismos multicelulares mais complexos, os eucariotas. Foi por volta de 1 bilhão de anos atrás que esses eucariotas curtiram essa tal de fotossíntese e deram origem às algas. A estrutura das algas permitia que elas fizessem o processo da fotossíntese de forma mais aprimorada e prosperassem em ambientes onde outras formas de vida eram incapazes de sobreviver. Com o tempo, as algas evoluíram para formas mais complexas, incluindo musgos e as primeiras folhas. Essas primeiras plantas foram se aproximando de onde tinha mais sol, e se aproximando até que o jeito de captar melhor a energia do sol era saindo da água. Eventualmente, em terra seca, elas deram origem às plantas com sementes, capazes de se reproduzir sem água. Esse foi um grande ponto de virada na evolução da vida na Terra, porque permitiu que as plantas colonizassem novos ambientes e se diversificassem em uma ampla gama de formas, tipo as árvores. As primeiras árvores surgiram há cerca de 380 milhões de anos, durante o período Devoniano, o que é bastante curioso de se pensar, porque isso pode parecer muito tempo, mas até que foi tarde. Já existia vida multicelular complexa quando isso aconteceu. Por exemplo, os tubarões já estão por aqui há pelo menos 450 milhões de anos. Os tubarões presenciaram o surgimento das árvores. Essas primeiras árvores eram um pouco diferentes das árvores modernas. Em 2017, cientistas encontraram alguns dos espécimes mais bem preservados das primeiras árvores do mundo, em uma área remota da China. As árvores, que eram finas, tinham até 12 metros de altura e viveram ali entre 393 e 372 milhões de anos atrás, e tinham um mecanismo de crescimento único. As árvores modernas crescem através de um único eixo cilíndrico feito de xilema, um tecido vegetal que é responsável pelo transporte de água e sais minerais da raiz para as folhas e outras partes da planta. O xilema é composto por células mortas e pode ser encontrado na raiz, na haste e nas folhas de uma planta. Só que as árvores antigas, conhecidas como cladoxilopsidas, tinham várias colunas de xilema que criavam uma rede de fios entrecruzados. Era meio que vários mini-troncos formando um tronco maior. Com o tempo, as árvores continuaram a evoluir e se diversificar, eventualmente levando a grande variedade de espécies de árvores que existem hoje. Coisinhas apetitosas e presas no chão de forma frágil. Junto com elas, a biologia ao redor evoluiu também, o que as tornava o prato do dia perfeito. Acredita-se que o desenvolvimento de compostos venenosos nas árvores surgiu como um mecanismo de defesa contra herbívoros e outras ameaças potenciais. O momento exato e os mecanismos para a evolução do veneno nas árvores não são bem compreendidos, mas acredita-se que tenha ocorrido gradualmente ao longo do tempo, através do processo de seleção natural e em várias árvores diferentes. A planta tira nitrogênio, carbono e enxofre da terra e água e processa pelo xiloma até isso virar uma arma de defesa. Acredita-se que um dos primeiros exemplos conhecidos de árvore venenosa é a toxina produzida pelo teixo, ou se preferir, Taxus baccata. O teixo produz um composto chamado taxina, que é tóxico para muitos mamíferos, inclusive nós humanos. Da mesma forma, muitas espécies de coníferas produzem terpenoides, um grupo de compostos tóxicos que fazem os herbívoros pensarem 2 vezes antes de comer. Os terpenoides provavelmente evoluíram como um mecanismo de defesa contra insetos, mas acabou servindo no combate a alguns patógenos, como fungos e bactérias.
juntou o útil ao agradável. Então sim, foi um caminho longo para que a mancenilheira se tornasse esse perigo para quem ameaçasse cruzar o seu caminho. A árvore é uma espécie nativa do Caribe e partes da América Central e daqui da América do Sul. Apesar do seu pequeno tamanho e a aparência despretensiosa, ela é considerada uma das árvores mais perigosas do mundo. O seu nome científico é Hippomane mancinellea. Esse Hippomane foi o nome dado pelo grego Teófrasto, ao perceber que os cavalos enlouqueciam ao comer o seu fruto. Hippo, de cavalo, mas o mane, de mania. Mania no sentido médico, de estado alterado. Quem a encontrar, de longe, não daria nada por ela. É uma pequena árvore de crescimento lento que pode atingir até uns 9 metros de altura. Tem uma aparência distinta, com folhas verdes brilhantes e pequenos frutos semelhantes a maçãs, verdes no início de suas vidas e amarelas quando estão prontas para comer. Aliás, comer não, pelo amor de Deus. O fruto da mancenilheira é um dos aspectos mais perigosos dessa coisa. Apesar da sua aparência normal, o fruto da árvore contém uma mistura potente de toxinas que podem causar doenças graves, vômitos e diarreias intensas, ou até a morte. Os poucos que tiveram a oportunidade de saborear a fruta e sobreviver, depois de um tratamento intensivo, claro, revelam que ela é extremamente doce e muito deliciosa. Se você aguentar o risco de uma superinfecção, sangramento intestinal e edemas, porque a fruta é cheia de fisostigmina, que ainda pode causar uma falência do coração e parada respiratória. Ela é docinha nas primeiras mordidas, depois ela começa a ficar um pouquinho apimentada e então ela fecha por completo a sua garganta. Apesar dos perigos que essa fruta apresenta, ela tem sido utilizada para diversos fins por populações indígenas nas Américas. Uma seiva é extraída da fruta e tem sido usada como um santo remédio, por exemplo, para tratar irritações da pele e problemas digestivos. Mas não para por aí, porque ainda que você não queira comer, talvez você queira apenas colher as frutinhas, o que também é perigoso, porque até mesmo as folhas podem te matar. As folhas da árvore mancenilheira são pequenas e ovais, com uma cor verde brilhante. Elas crescem em grupos ao longo dos galhos da árvore e contêm uma variedade de compostos tóxicos, incluindo forbol, por exemplo, uma substância química irritante que pode causar irritação na pele e outros sintomas só de tocar. As folhas, como eu falei antes, são essenciais para a fotossíntese, o processo pelo qual a árvore converte a luz solar em energia e desempenha um papel fundamental na capacidade da árvore de absorver a água e nutrientes do solo. Lembra que eu falei que ela ficava meio apimentadinha? É no meio desse processo que ela aproveita para criar um pouco de cloroacetofenona, uma substância com um cheirinho de pimenta, que é usada para fazer armas de contenção de massas, como gás de pimenta e gás lacrimogênio. Mas eu sei que você gosta de arriscar. Você não vai comer a fruta e não vai sequer arriscar pegar nela e nas folhas. Tudo que você quer é aproveitar essa sombrinha embaixo dos galhos. Talvez se apoiar, evitando as outras partes venenosas. Mas aí eu vou precisar te lembrar que sim, essa árvore é toda venenosa. A casca da mancenilheira é fina e lisa, de cor cinza esverdeada. Ela também contém uma variedade de compostos tóxicos que podem causar irritação na pele só de encostar, incluindo bolhas e coceira. Além de suas propriedades irritantes, a casca também pode causar danos à visão se você raspar e um pouco entrar em contato com os olhos, por exemplo. Já a seiva da árvore mancenilheira é igualmente perigosa e contém também uma mistura potente de toxinas. Toxinas, é claro, que podem ser inaladas se você se aproximar da árvore. Uma cheirada na seiva e você arrumou um problemão para os seus pulmões. A mancenilheira segue sendo fonte de fascínio e medo por séculos, e suas propriedades tóxicas lhe renderam a reputação de uma das árvores mais perigosas do mundo. Como eu disse, a árvore é tão perigosa que na maior parte dos lugares em que ela aparece, o lugar é marcado com placas para alertar os visitantes sobre seus perigos. E foi esse perigo representado pela fruta que fez ela ser chamada de maçã da morte por algumas populações indígenas das Américas. E nem adianta você querer ficar apavorado e decidir colocar um fim nessa coisa como se ela fosse um grande vilão da natureza. Você vai ter que deixar ela quietinha no lugar dela, não tem escapatória. Outro aspecto único da árvore é a sua capacidade de produzir fumaça tóxica. Quando a madeira dela é queimada, ela libera essa fumaça que pode causar problemas respiratórios graves.
Eu sei que eu tô fazendo piada até aqui, mas imagina se um incêndio florestal chega num monte dessas. Fumaça não tem volante, meu amigo. Vai pra onde o vento quiser. Pois é, uma árvore assustadora, exceto para humanos. E iguanas. Esses animais são conhecidos por viver nos galhos e se alimentar dessas frutas venenosas. E fazem isso sem nenhuma tossidinha, muito mais fortes do que nós que olhamos para um pedaço de madeira com folha verde e já ficamos apavorados. O resumo de tudo isso é que se você não quiser arrumar problema, o ideal seria fugir se encontrar uma dessa. Ou apenas fazer o que a gente já deveria fazer com todas as outras, respeitar e deixar elas quietinhas no lugar delas. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.